Então, se nós perguntarmos assim, de onde surge esse elemento estrutural e permanente da vida humana, que é a diferença de poder? Ora, todo mundo está acostumado com o negócio do Karl Marx, que diz que a diferença vem da posse dos meios de produção. Então, quer dizer que as várias classes dominantes, elas se distinguem por diferentes modalidades de posse dos meios de produção. Bom, isso pode até acontecer até certo ponto, porém, existe a seguinte observação, que também eu acho fantástica que ninguém fizesse. Para que haja qualquer posse dos meios de produção, para que exista qualquer sistema de propriedade, a sociedade já tem que estar altamente organizada e diferenciada. Não é isso? Quer dizer, se existe um tipo de propriedade, essa propriedade é reconhecida pela sociedade, né? Então, é porque antes mesmo de existir essa propriedade, já existe uma organização social capaz de reconhecê-la. Não é isso? E ora, então isso quer dizer que o elemento fundamental, o elemento diferenciador, antecede o sistema de propriedade e não pode ter sido criado por ele. Mas isto é item 1. Item 2. Esse elemento fundamental que criou e fundamentou o sistema de propriedade, ele tem de continuar existindo ao longo de toda a história do sistema de propriedade. Porque se você eliminar o fator fundante, os outros caem também. Portanto, a diferença de poder entre os seres humanos não é determinada pela propriedade dos meios de produção, porque a própria propriedade de produção é determinada pela diferença de poder, que a antecede. Tá certo? Então, deve haver outros fatores. Então, pensando nisso, falei, bom, mas se estes fatores fundantes antecedem a diferenciação do sistema de propriedade e têm de continuar existindo ao longo da história da propriedade, então eles é que são os fatores decisivos ao raios. Né? E na análise de qualquer situação política concreta, são estes fatores que nós devemos levar em conta, antes mesmo de levar em conta a propriedade dos meios de produção ou qualquer sistema de propriedade. Então, que fatores são esses? Eu digo, bom, em primeiro lugar, existe um fator cronológico. Este é o mais básico de tudo. Quem nasceu antes tem mais poder do que quem nasceu depois. Ninguém nasce mandando. Então, isso é uma coisa tão óbvia, né? Então, os pais mandam nos filhos, e não ao contrário. Não é isso? Para que chegue uma situação em que os filhos começam a mandar nos pais, como nós temos hoje, é preciso já uma sociedade muito diferenciada, tá certo? E muito sofisticada, né? Mas evidentemente essa não é a situação básica. Mais ainda, os filhos que mandam nos pais, eles começam a fazê-lo depois da adolescência, meu Deus do céu. Não nascem mandando, né? Então, eu comecei a pensar, falei, bom, vamos ver em que medida esta diferenciação cronológica, que se repete igualzinha a cada nova geração, em que medida ela tem uma presença na sociedade como tal, afetando não somente a vida dos indivíduos, mas dos grupos. Então, esta é outra coisa óbvia. Os grupos que duram mais mandam nos que duram menos. Não é isso? Então, a ação de longo prazo é uma condição da ação histórica, de toda a ação histórica. Isso eu já mencionei na aula passada. Quer dizer, uma ação ela adquire uma dimensão histórica quando seus efeitos ultrapassam a duração de uma vida humana. Então isso quer dizer que o grupo que for capaz de se perpetuar, de garantir que as novas gerações prosseguirão a obra das antecessores, terá uma imensa vantagem. E é claro que isso é um fator material que tem de ser levado em conta, mas eu não encontro isso nem em Thomas Hobbes, nem em John Locke, nem em Karl Marx, em praticamente ninguém. Quer dizer, o estudo, vamos dizer, da antiguidade como uma das fontes de poder. Antiguidade e durabilidade, né? Então isso quer dizer que se existisse um homem que durasse 300 anos, ele levaria uma tremenda vantagem sobre os outros, porque, vamos dizer, os seus inimigos iriam morrendo, né? E as novas gerações não o conhecem. Né? Então, é claro que não existe, ninguém dura 300 anos, mas existem organizações que duram 300 anos, ou que duram muito mais. Isso, a Igreja Católica tem mais de 2000 anos.
Né? A maçonaria tem não sei quantos séculos e assim por diante. Né? O Islã tem 1400 anos. Né? Então, o simples estudo da durabilidade dos elementos em ação nos permite, às vezes, fazer previsões muito acertadas. Ou seja, aquele que tem um plano de mais longo prazo e que vem prosseguindo numa ação coerente ao longo dos tempos, terá uma ação mais eficiente do que aquele que chegou agora e que, do mesmo modo como está limitado cronologicamente, estará limitado espacialmente, entre aspas, ou seja, estará limitado na sua visão do campo. Não é isso? Então, onde você tem governos eletivos que duram 4 ou 5 anos, tá certo? Esses governos sempre estarão em desvantagem em face de organizações mais duráveis. E aí que eu me lembro da famosa entrevista do general Giap, que disse: nós levamos vantagem no Vietnã, por quê? Porque os americanos lutavam no campo militar, ao passo que nós lutávamos em todos os campos. Nós lutávamos no campo cultural, religioso, geográfico, psicológico, tudo ao mesmo tempo. E por que eles faziam isso? Muito bem, eles tinham mais de 100 anos de experiência do Partido Comunista. E pertencem, mais ainda, o Vietnã é uma civilização guerreira que sempre esteve em guerra com a China. Então eles têm uma experiência militar enorme. De repente chega um presidente que acabou de ser eleito, não é isso? E que não está nem entendendo em que situação está se metendo. Então, aí, nesse ponto, você vê que, em geral, as democracias são mais indefesas do que as ditaduras, pelo simples fato de que as ditaduras duram mais. E dizer que as democracias duram, fala, bom, a democracia como sistema abstrato dura, mas os governos não duram. Nem o executivo, nem o legislativo. Né? Então, isso acontece uma outra situação que é característica das democracias, que é que os governantes eleitos ficam na mão dos funcionários de carreira. Quer dizer, o sujeito que é funcionário há 20, 30 anos, ele tem um domínio muito mais completo da situação do que o presidente que acaba de ser eleito. Não é isso? E, portanto, aquele que dominar, vamos dizer, o funcionalismo público, dominará o governante, quem quer que ele seja. A história do Brasil é um exemplo típico disso aí. Não é isso? Então você vê, quando o PT começou a, vamos dizer, angariar adeptos no funcionalismo público, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não que eles tenham feito uma análise tão detalhada com isso aqui, mas há uma espécie de instinto de você se apegar aos meios de ação mais duráveis. Né? Mesmo não tendo feito esta análise, o nego age assim quase que por instinto. E claro que no caso do Partido Comunista não é bem o instinto, eles têm realmente uma experiência histórica. Um segundo elemento diferenciador do poder é, evidentemente, o conhecimento e o controle intelectual que você tem da situação. Então, nós veremos que, muito antes de surgir qualquer diferenciação de poder pela propriedade dos meios de produção, surge uma diferenciação de poder pelo conhecimento. Não é isso? Então, vamos dizer, um pajé, para ele mandar na tribo inteira, ele não precisa ter propriedade alguma. Ele simplesmente conhece, vamos dizer, os elementos fundamentais que estruturam a vida da sociedade, ele sabe como aquilo funciona. Não é isso? Se vocês lerem o trabalho do Levi-Strauss, eu me recuso terminantemente a falar Levi-Strauss. É Levi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia. Vocês verão que essas operações mágicas de feitiçaria destinadas, por exemplo, a matar pessoas, elas funcionam, mas só dentro de um meio sociocultural homogêneo. Né? É mais ou menos dizer que macumbeiro só consegue matar macumbeiros ou seus crentes. Tá certo? Porque você precisa do suporte sociocultural para que a pressão da sociedade inteira sobre a mente de um coitado, uma vítima, o aterrorize o suficiente para paralisar a sua circulação capilar e matar o desgraçado. Então, a posse desses meios de conhecimento, então é um elemento diferenciador muito anterior à posse dos meios de produção. E pior, depois de diferenciadas as várias propriedades dos meios de produção, quer dizer, você vê a comunidade primitiva, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, o raio que o parta,
este elemento diferenciador baseado no conhecimento, ele continua existindo e continua por baixo da diferenciação dos meios de produção. Não é isso? Quer dizer, hoje todo mundo fala, hoje o conhecimento e a informação é poder. Eu digo quando não foi. Sempre foi a coisa básica. Não é isso? Quer dizer, quando o Sun Tzu escreveu aquele negócio, a regra do conhece teu inimigo, né? Escreveu quanto? 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, sei lá quando. Isso já era verdade naquele tempo. Portanto, este elemento diferenciador é o que vai determinar a minha ideia, vamos dizer, do horizonte de consciência. Então, ao analisar as várias situações políticas, conflitos, etc., etc., tem que mapear os horizontes de consciência e ver quem está enxergando mais. E este, sem dúvida, levará vantagem. Muito bem. Nos últimos anos, você vê que a partir de 64, 65, o pessoal comunista no Brasil virou quase que o monopolizador do conhecimento. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não é isso? Por exemplo, eles começaram a estudar Antônio Gramsci por 64, 65. Alguns já conheciam antes, mas a coisa se dissemina entre a esquerda a partir de 65, quando o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, publica digamos uns 70%, 80% das obras de Antônio Gramsci em tradução brasileira. E uma parte dos comunistas foi para a guerrilha, e outra parte ficou em casa estudando Antônio Gramsci, sabendo que os guerrilheiros iam morrer, mas que eles iam levar a vantagem. Portanto, usando os guerrilheiros como boi de piranha. E eu pergunto, o pessoal que estava no governo, que estava nominalmente no poder, que eram os militares e seus associados, não tinham a menor ideia do que estava se passando. Né? Quando eu publiquei o livro A Nova Era da Revolução Cultural, que foi o primeiro livro não gramsciano sobre o Gramsci que saiu no Brasil depois de 40 anos. Mas 40 não, exatamente 30, da 60 até 93. Então, 30 anos. Né? Eu pergunto, quanto tempo depois levou para aparecer um sinal de vida no meio militar? Levou 8 anos. 2001, o general José Fábrega, escrevendo lá numa publicação militar, deu sinal de que tinha percebido, leu o livro e falou, opa, é isso aí mesmo. Agora, aí o governo militar já tinha acabado. Não é isso? Como é que ele acabou? Acabou através da Revolução Cultural e da ocupação de espaços, evidentemente. Quer dizer, o governo de repente se viu cercado e viu que estava... sem que ele percebesse como estava todo mundo contra ele. No Brasil e fora. Então, o que foi isso? Foi propriedade dos meios de produção? Não. Foi simplesmente, vamos dizer, um horizonte de consciência mais amplo, que de certo modo cercou o inimigo dentro de um ponto cego. O governo estava em Brasília, cercadinho, né? Por forças que compreendiam a situação melhor que ele e, portanto, conseguiam manipular. Então, na análise de qualquer situação político-militar, horizonte de consciência é uma coisa básica. Ora, a análise do horizonte de consciência tem o seguinte problema: você só consegue mapear um horizonte de consciência que é menor do que o seu. Portanto, isto aqui já coloca para o estudioso da ciência política este desafio. Você tem que estar mais consciente do que os personagens que você está estudando. Isto é básico. Né? E isso implica não somente, vamos dizer, um horizonte de informações mais amplo, mas uma capacidade de integração do conhecimento maior. Não é isso? Por quê? Ou na guerra ou no conflito político, todos os elementos, todas as correntes de causa atuam ao mesmo tempo. E você não sabe qual delas vai predominar. Portanto, você tem que ter, vamos dizer, uma visão suficiente dos fatores econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, morais, psicológicos, etc., etc., e conseguir ver essa sociedade como um todo sem cair no negócio organicista, que eu expliquei na semana passada. Quer dizer, você tem que entender que esses fatores, eles não estão ligados uns aos outros como os órgãos de um corpo humano, de um corpo animal. Eles não têm esta coerência. Eles têm apenas uma simultaneidade e uma interação. Tá certo? Então, justamente porque não há uma ligação orgânica, a relação entre eles pode ser enormemente variada. Quer dizer, o peso relativo destes vários fatores pode mudar. Quer dizer, num certo momento, os fatos de ordem econômica podem predominar
passar adiante e determinar todos os outros, mas em outros momentos pode haver fatos de ordem psicológica, às vezes até fatos fortuitos, né, que podem exercer uma influência determinante no curso dos acontecimentos. Então, quer dizer, a interação desses vários fatores, como não é de natureza orgânica, mas é da natureza, por exemplo, de uma somatória, de um paralelogramo de forças, isso quer dizer que todos esses fatores, todas essas linhas causais têm que ser levadas em conta sempre ao mesmo tempo e continuamente reavaliadas.